O Canguçu Online conversa na manhã desta quarta-feira com o empresário Adão Silva, da imobiliária Adão Silva Imóveis. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário de Canguçu e o impacto de uma possível nova planta de valores do IPTU. Bom dia, seu Adão, tudo bem? Bom dia, Douglas. Um grande abraço a toda essa gama de participantes, leitores do Canguçu Online, né? Sim. Cumprimentando vocês pela lealdade das notícias, que sempre eu tenho acompanhado. Que bom. E eu diria que há mais de 40 anos, né, venho atuando no ramo imobiliário. E com a economia que nós vivemos no nosso país, é uma atividade que tem altos e baixos. Então é muito comum no ramo imobiliário ter um ano de bastante valorização nos imóveis e ter algum outro que se chama o ano das vacas magras. E Canguçu principalmente depende muito do nosso setor primário, da produção do município. Então mas graças a Deus pela credibilidade que ao longo dos anos a gente conseguiu, procurando trabalhar sério, procurando vender imóveis legalizados e não vender dor de cabeça para os nossos clientes, nós vamos muito bem, obrigado. Que bom. E o momento, o assunto é esse que tu falaste IPTU, mesmo, né? Do IPTU em Canguçu. Né? Primeiramente, eu gostaria de manifestar assim meu respeito e a minha admiração pelo prefeito, pelo executivo, pelo legislativo, os nossos vereadores, que são os que representam a totalidade da população, né? Já que ali tem representante de todos. Acreditar no bom senso e na parte democrática do debate, né? Sim. Que hoje temos essa proposta do Executivo de revisar a planta de valores do município de Canguçu e que está começando a ser debatida na Câmara de Vereadores, e desse debate, geralmente através do bom senso, da pessoa saber ceder em alguns pontos, né? Claro. Sair algo justo para a população que, sem dúvida nenhuma, neste momento, está preocupada. Muito preocupada, Muito preocupada porque ninguém aguenta mais aumento de impostos. Exato. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, seu Adão. Vamos ver qual é a sua resposta. Seu Adão, como a empresa Adão Silva Imóveis está estruturada hoje, com os serviços de imobiliária, assessoria jurídica e construção civil? Sei que o senhor já falou um pouco para nós, mas pode falar um pouquinho mais? Nós estamos, graças a Deus, bem estruturados, né? Hoje somos 6 corretores, todos registrados com CRECI. Sim. Nós temos aqui na corretora uma arquiteta que dá suporte, né, aos nossos clientes, ao nosso trabalho também de loteamentos e construções. Nós temos dos seis corretores, 3 são advogados, dá um suporte jurídico, uma garantia muito grande para quem compra e para quem vende. Claro. Né? Estamos com um prédio próprio aqui já há diversos anos estruturado aqui, um local bastante conhecido, que se tornou, né, com o tempo, um local comercial bom. Exatamente, nós somos suspeitos para falar, né? Estamos localizados no mesmo endereço. Exatamente, pela construção das agências bancárias que se concentraram aqui. Claro. Então estamos bem localizados, assim como temos hoje uma grande quantidade de colegas, né? Claro. Eu, inclusive, digo que as pessoas tomem cuidado de, quando forem fazer negócio de compra de casa, terreno, campo, sítios, procurem usar o serviço de um corretor de sua confiança. Com certeza. Porque nesse ramo existem muitos problemas que a gente vê, que a realização de um sonho muitas vezes se torna uma dor de cabeça. Nós temos aqui o setor de aluguéis também, com inadimplência zero,
né? Que isso é muito bom, obrigado. Nos dias de hoje isso é uma raridade, né? Que nos orgulha bastante isso aí. Sim. Então, estamos bem estruturados, com bastante clientes, confiabilidade, que é uma das coisas que a gente sempre zelou, a nossa política aqui. Antes de pensarmos na nossa comissão de corretor, nós pensamos na segurança dos nossos clientes. Com certeza. Seu Adão, como o senhor avalia o cenário atual do mercado imobiliário de Canguçu para quem quer vender e para quem quer comprar hoje um imóvel? Nós vivemos uma situação que eu já falei, nós dependemos muito do nosso setor primário. O país vive uma crise, hoje uma incerteza. Eu digo que a aplicação em imóveis, hoje, é a melhor aplicação e mais segura que existe, né? Porque o imóvel valoriza bastante. Com certeza. Ele valoriza, se a pessoa deixar o dinheiro parado, num banco, por exemplo, com os rendimentos atuais, ele vende um imóvel, em 2, 3 anos, ele não compra mais o mesmo imóvel. Então, é uma boa aplicação. Baseado nisso, não digo que seja um ano assim, de muitos negócios, mas ainda existem pessoas que gostam de aplicar no mercado imobiliário, que compram um terreno, que compram uma casa, que compram, né? A construção civil. A construção civil em Canguçu é uma coisa fantástica, né? O que gera de empregos, por exemplo, iniciando lá pelo servente, o pedreiro, o comerciante que vende material de construção, e isso aí tem um reflexo no comércio em geral, né? É no comércio de roupa, nas farmácias, setor de serviço, a construção civil gera, é a nossa indústria hoje de Canguçu. É a nossa principal indústria de Canguçu hoje, é a construção civil. Olha só. E isso aí vem a preocupação do aumento do IPTU, que atinge diretamente esse setor. Com certeza. A Prefeitura de Canguçu sinaliza como uma nova planta de valores de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para 2019. Essa nova planta poderia render incremento de cerca de 9 milhões por ano aos cofres do município, e parte dessa verba poderia ser usada para um aporte no Hospital de Caridade. Como morador e empresário, seu Adão, como o senhor avalia esta proposta? Bem, os aumentos de impostos, e por isso é imposto, né? A palavra já diz, é imposto a nós. Exato. Não é por livre vontade do cidadão que trabalha, do cidadão que produz, o imposto é imposto mesmo. Exato. E ele sempre vem acompanhado, isso não é de Canguçu, isso é do Estado, é federal, ele sempre vem acompanhado de uma justificativa que tem uma tendência social. Por que isso? Porque torna mais simpática o aumento do imposto. Né? Adquire um pouco de simpatia. Né? No que geralmente não acontece. Geralmente os recursos, depois que caem nos cofres públicos, eles não atendem aquela primeira vontade, aquele objetivo a que se propôs. Sim. Mesmo que fosse isso, que fosse para direcionar parte desse recurso para o hospital, eu diria o seguinte: a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado. Exatamente. Quem tem que fornecer a saúde ao cidadão é o Estado brasileiro, né? Então eu pergunto assim, amanhã não será a segurança? Se hoje é a saúde, por que não a segurança? Exato. A segurança, a educação. Aí o município vai abraçando tudo que o Estado é incompetente para realizar, e incompetente por má gestão, por desvios de dinheiro, por roubos, por falcatruas, né? Então os municípios vão tendo problemas. Só que esses problemas eu entendo que não pode ser jogado para cima do cidadão que produz. Com certeza. Não seria justo, por exemplo, 20% da população mora na cidade. E 100% da população do município utiliza o serviço do hospital. Nós precisamos do hospital e o hospital precisa de nós. Exato.
precisamos colaborar. Mas eu digo, 20% da população que paga IPTU arcaria com essa despesa para atender 100% da população, isso é justo? Amanhã ou depois, a iluminação da cidade, o município não tem condições de suportar, aí cria um imposto para o cidadão lá do interior que não tem iluminação, pagar a iluminação? É a mesma coisa, é injusto também. Sim. Então eu acho que eu sempre fui contra, eu gostaria de salientar isso. Na minha vida pública, como vereador, eu, por 12 anos vereador, eu me recordo que na época do prefeito Gilberto Mussi, houve uma proposta para a Câmara de um aumento um pouco alto do IPTU, não tanto como este, sim, mas um pouco alto, e que naquela oportunidade eu e outros vereadores nos manifestamos e a população também se manifestou, contrária, e o prefeito Gilberto Mussi, na época, teve a sensibilidade de minimizar a situação. Então, eu fui contra naquela oportunidade. Sim. No governo que eu fiz parte como vice-prefeito, houve um levante, uma proposta de aumento do IPTU, também um pouco significativa, mas não tanto como agora, e eu, dentro do meu próprio governo, me manifestei contrário e me propus, inclusive, sim, a ir para o rádio, a público, manifestar minha opinião contrária a que fosse penalizada a população de Canguçu com esse aumento. E isso que era em outras épocas. E hoje, principalmente, ninguém mais aguenta o aumento de impostos. Com certeza. Como empresário do mercado imobiliário, qual o impacto que a aprovação dessa nova planta de valores do IPTU pode causar para vereadores e compradores, seu Adão? Para vendedores e compradores? Exato. Sem dúvida nenhuma, dá um impacto muito grande. Ele leva o investidor para outros lugares, para outros municípios, que ao invés de aumentar impostos, criam incentivos para a construção civil. É uma maneira não muito inteligente aumentar impostos para aumentar o caixa. Uma maneira inteligente é criar incentivos, porque... E de que forma poderiam ser criados esses incentivos? Tem municípios que isentam, por exemplo, o habite-se, que é alto aqui. E aí os investidores investem mais, existe mais vontade, mais emprego. Então aí nós acabamos perdendo investidores de Canguçu, como já aconteceu há 2 anos atrás, que muitos investidores, pelas dificuldades de aprovação de loteamento, de aprovação de construção, fugiram para outros municípios. Sim. E estão produzindo em outros municípios. Tem diversos casos, em Rio Grande, Cassino. Né? Agora, o problema é o seguinte, é comum